Como reduzir até 40% de imposto sem sonegar? Se você é psicólogo, arquiteto, engenheiro, prestador de serviços de saúde de uma forma geral, você sabe que existe o fator R para a sua atividade. Então vamos supor que você esteja optante pelo Simples Nacional, que a sua atividade esteja lá optante pelo Simples Nacional, e você pretenda fazer uma redução de 15,5% para 6%, e como isso pode chegar numa redução de até 40% dos seus impostos. Primeira coisa, que essa redução é possível, isso você já sabe. O que provavelmente você não sabe é que nem todos os profissionais sabem aplicar essa redução sem que isso signifique sonegação. Sou Carol Davi, eu sou empresária contábil, há 25 anos atuo na Constec Contabilidade, sou também advogada com inúmeras especializações, direito civil, do trabalho, previdenciário, tributário e societário. Vamos lá. O que nós observamos muitas vezes quando vem clientes migrados de outros profissionais que não têm ainda o conhecimento é a aplicação de um fator R sem que haja base legal para isso, sem que haja, na verdade, elementos que permitam isso. Isso porque a legislação prevê o seguinte: se uma dessas atividades estiver enquadrada no Simples Nacional, a regra geral é que paga-se 15,5% para o faturamento de mais ou menos até 15 mil por mês, tá? Então, 15,5% sobre o valor das notas emitidas, sobre o valor recebido. Porém, quando existe uma folha de pagamento que supera 28% desse valor recebido, então essa empresa poderia ser tributada em 6% ao invés de 15,5%. O que acontece é que esta folha de pagamento ou esta folha de prolabore, ela precisa ser feita por um determinado período, porque o Simples Nacional de simples só tem o nome, não é mesmo? O Simples Nacional, ele sempre leva em consideração os 12 últimos faturamentos, os 12 últimos meses, na verdade, os 12 últimos meses. Portanto, a gente precisa verificar se no mês anterior, nos meses anteriores, eu tive uma folha de pagamento de empregados ou uma folha de prolabore que me permita fazer essa redução. O que eu quero dizer com isso? Não basta em determinado mês a gente ir lá e colocar um prolabore no valor super alto para fazer essa redução. O Simples Nacional não funciona dessa forma. É necessário construir um histórico, aí é o que eu chamo de segredo fiscal, uma estratégia tributária. Então, eu construo um histórico para que eu possa me beneficiar de uma redução. Carol, mas a minha empresa foi aberta agora e eu já tive um faturamento de 30 mil reais e o meu prolabore vai ser apenas no salário mínimo. Bem, se você se encaixa nessa situação, você não está apto para a redução de impostos dessa que eu mencionei agora. Se você está nessa situação, a sua tributação vai seguir a regra geral. Então, se for Simples Nacional, vai seguir lá o anexo 5. Se você for lucro presumido, vai seguir a sua tributação normal por lá. Porém, se você abre a empresa no momento estratégico, a sua contabilidade vai com você construindo um histórico de 2 meses, já é possível que a partir do segundo ou terceiro mês você se beneficie dessa redução. Então, se você não sabia disso, está sabendo agora. O que é muito interessante nessa redução é que, além de você pagar menos imposto, aquele que não vai para ninguém, é apenas uma obrigação da sua empresa para com o governo, cumprindo a legislação. Então, além de você reduzir esse imposto, quando a gente usa a estratégia de redução dentro do segredo fiscal, a gente consegue também aumentar a sua futura aposentadoria. Isso porque, ao invés de você pagar um imposto que não serviria para nada, a gente coloca isso dentro de uma estratégia de prolabore, onde vai aumentando a sua contribuição mensal
para o INSS, o que vai resultar lá na frente numa aposentadoria maior. Então, veja bem, além de eu reduzir o imposto normal de 15,5% para 6%, eu ainda vou utilizar o recolhimento para que isso beneficie a empresária, o empresário. É por isso que muitas vezes, quando eu disse assim, que alguns profissionais não conhecem de fato a aplicação dentro da legislação, é porque é necessário a gente analisar sempre como um todo. Eu não posso considerar apenas um único tributo que essa empresa vai pagar. Quando eu faço isso, eu muitas vezes posso estar reduzindo de um lado e aumentando de outro. Ou eu posso não estar utilizando todos os benefícios que essa empresária, esse empresário podem ter. Por isso, prestadores de serviços de saúde, psicólogos, médicos, psiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todos esses precisam ficar muito atentos ao código da atividade, ficar atento à tributação escolhida e ficar atento como isso vai impactar no seu CPF, na sua retirada tanto de prolabore quanto na sua retirada de lucros. A mesma coisa acontece com arquitetos e engenheiros. Então, quando a gente diz redução de até 40% de impostos, nós estamos falando de uma situação que precisa ser aplicada uma estratégia global, observando a atividade da empresa, observando regime tributário escolhido, observando benefício aos sócios, qualquer que seja eles. Então, se você precisa que seja feita essa análise, ou se você tem interesse em fazer um raio-x, que é o diagnóstico estratégico da situação atual da sua empresa, para saber, será que eu estou pagando o menor imposto possível? Será que existe uma forma de eu reduzir? Ou será que minha situação já está perfeita? O meu profissional contábil é realmente o máximo? Porque é o que nós desejamos, que todas as empresárias e empresários sejam atendidos por excelentes profissionais do ramo da contabilidade, afinal existe espaço para todo mundo. Então, se você também quer se certificar de que a sua situação está ok e você pode seguir tranquilamente, você pode me chamar aqui, vou deixar na descrição o WhatsApp da Constec para que você entre em contato conosco e descubra então quais são as condições para a realização desse raio-x do segredo fiscal, que é o diagnóstico estratégico. O tal do fator R. Terapeutas, profissionais da saúde, arquitetos, engenheiros, todos vocês já sabem que existe uma forma de reduzir pela legislação o seu imposto. Com a aplicação do fator R, nós podemos sair de um imposto de 15,5% para 6%. E você não sabe é que nem todo profissional sabe aplicar corretamente essa dedução. E aí não tem jeito, se não aplicar corretamente, não é dedução, é sonegação. Você tem ideia das multas que são aplicáveis quando tem falta de entrega de obrigação mensal e imposto indevido? Segredo fiscal é o nosso diagnóstico estratégico para você saber se está pagando mais sem nem saber, está correndo risco de ser pego pela inteligência artificial da Receita Federal e se é possível reduzir o seu imposto. Clique aqui e fale agora mesmo com um especialista.